Seja mais uma vez bem-vinda ao canal, no nosso terceiro dia de desafio Uma Mulher de Fé. Eu tenho amado acompanhar vocês por aqui e os feedbacks que tenho recebido têm sido muito gratificantes, muito positivos. Eu quero compartilhar com você a palavra do nosso terceiro dia de desafio, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 14, do verso 22 ao 31, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, veio Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidais? Em nossa caminhada com Cristo, a tendência sempre é a nossa fé aumentar. Devido à intimidade que ganhamos com Ele, bem como falamos no vídeo do segundo dia de desafio, um relacionamento recíproco, a tendência é nos aproximar. E, obviamente, crermos mais, porque passamos a ter experiências com Cristo. Os discípulos viam Cristo todos os dias, andavam com Cristo todos os dias. Porém, ainda assim em seus corações duvidavam, por vezes, no poder de Cristo. Essa passagem bíblica, ela conta especificamente uma experiência que eles tiveram ao ver Jesus andando sobre as águas. Eu penso comigo que o coração de Cristo se alegrou demasiadamente quando Pedro pediu a Cristo: Se és tu, me chama para ir contigo. Por que eu penso que o coração de Cristo se alegrou? Porque Deus, em sua divindade, é da sua vontade, é do seu querer que andemos sobre as águas. Por que andemos sobre as águas, falando de uma forma figurada? Porque quando estamos em solo, enquanto estamos em terra, sabemos muito bem que não há como cair, não há como submergir em terra. Se você se assenta em uma cadeira, você não fica com medo sabendo que aquela cadeira é confiável, que aquela cadeira não está gasta, não há possibilidade de cair. Bem como quando você deita numa cama e você sabe que ela é segura, quando você deita numa rede e sabe que ela está em um suporte seguro, você não tem medo. Mas é da vontade de Deus que você saia do solo. Ah, por que, Ana Paula? Porque Deus ele quer que eu tenha medo? Não. Ele quer exatamente que você creia no seu poder. Exatamente que você se anule e se entregue cada vez mais para o seu querer. E isso só é possível quando você está onde não há solo, onde não há coisa palpável ou visível, onde os seus pés podem falhar, onde as suas crenças, os seus achismos, as suas ideias podem falhar. Quando o seu eu não é suficiente, quando você não vai conseguir prosseguir, caminhar sem que ele interfira.
E é lindo quando isso acontece. É lindo quando isso acontece. Pedro estava vivendo uma experiência com Deus extraordinária. Como pode alguém andar sobre as águas? Mas Pedro teve essa experiência. Quando foi que ele afundou? Quando ele tirou os olhos de Cristo e começou a observar o vento que sacudia aquelas ondas. É exatamente aí que perdemos a nossa fé. É exatamente aí que tudo começa a desandar, que tudo começa a dar errado, que tudo que estava programado para acontecer no futuro próximo já não acontece mais. Porque você está caminhando numa linha reta, você está olhando para o Cristo. E sem você perceber, você já está com ideias, você já está com sensações, você já está liberando hormônios para o seu corpo que está te levando a crer no sobrenatural, que está te levando a andar sobre as águas. E no auge que você está sobre as águas, você tira, por alguma razão, você tira os olhos de Cristo e começa a olhar para o vento. E começa a olhar, não, eu estou aqui, mas eu estou desempregada, mas o meu familiar, ele foi acometido de uma doença terrível. Eu estou aqui, mas eu fui abusada. Eu estou aqui, mas eu estou num relacionamento tóxico. Eu estou aqui, não, mas olha só, fulano fez isso comigo lá atrás. E eu ainda lembro. Eu ainda lembro. E é exatamente quando você começa a olhar para aquilo que te fere, que você começa a submergir, que você começa a afundar. E aquela mulher que deveria se empoderar, aquela mulher que tinha tudo para viver o sobrenatural de Deus, para ver as promessas de Deus se cumprindo, começa a andar para trás. Porque simplesmente você tirou seus olhos de Cristo e começou a olhar para o vento fora. Nessa caminhada em que você quer ser uma mulher de fé, você começou esse desafio declarando que você não se considera uma mulher de fé. Mas, se você quer ser uma mulher de fé, permita andar sobre as águas. Permita com que Cristo te pegue e leve você a um nível maior de intimidade com Ele. Onde você nunca esteve, onde você nunca pisou. Você vai começar a reparar, as pessoas ao seu redor vão começar a reparar. Que você vai ouvir as coisas de uma maneira diferente, que você vai falar de uma maneira diferente, você vai agir de maneira diferente. Porque Cristo, ele vai trazer a você o verdadeiro empoderamento, que é o poder dele em você. E aí sim, você vai se tornar uma mulher de fé, você vai se tornar uma mulher forte para liderar a sua casa, para edificar a sua casa. Há mulheres que não conseguem edificar a sua casa justamente pela falta de crença, pela falta de esperança. Já não consegue mais falar com o filho que está no caminho que ela não queria. Já não consegue mais esperar uma mudança positiva no seu companheiro. E eu acho engraçado quando as pessoas, elas enfrentam um desafio no seu relacionamento e aí ela pensa, não, eu vou terminar, acabou pra mim, e amanhã já está em outro relacionamento, como se aquele relacionamento vai ser diferente, apesar de ninguém ser perfeito. Apesar de ela encontrar no outro companheiro defeitos diferentes ou até semelhantes ao outro. As pessoas têm tido uma carência de fé exatamente por esperançar em pessoas, em coisas. Tem tido uma falta de esperança exatamente por necessitar de estar em um plano, em um fundamento, em um solo, em sentir os seus pés no chão, enquanto Deus está querendo te levar a algo mais profundo. E está querendo que os seus pés falhem para que Ele te sustente, para que Ele te segure. Você está focada naquilo que você quer controlar. E nem sempre você tem controle de todas as coisas. Nem sempre controlamos as coisas. Deus controla todas as coisas. Deus é o Senhor do tempo. Você que está com essa ferida na sua alma pelo passado, por alguém que te feriu no passado, eu quero te dizer, esse passado não existe mais.
O ontem não existe mais. Nós estamos aqui no nosso 3º dia de desafio. As pessoas podem até vir ao canal e assistir os vídeos do 1º e do 2º dia. Mas o 1º e o 2º dia não irá voltar mais. E o amanhã? O amanhã é incerto. Nós não sabemos se estaremos vivas amanhã. O amanhã é incerto, mas o hoje pertence a você. E o que você tem feito hoje? Como você tem acordado? Quais os primeiros pensamentos do dia que você tem trago para a sua mente hoje? Há uma descrença. Há uma descrença pelo excesso de futuro. Há uma descrença pela preocupação de um futuro que você nem sabe se vai existir. Ou um aborrecimento de um ontem que não existe mais, que não irá voltar mais. Consagre o seu hoje a Deus. Consagre os seus planos hoje a Deus. Faça hoje o que você tiver que fazer hoje. Para você ver a diferença na sua vida, corra da procrastinação. E faça hoje, determine hoje o que você deve fazer. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue hoje. Se você ainda não perdoou, perdoe hoje. Se você não ama, ame hoje, faça hoje. As pessoas falam muito sobre executar coisas no hoje. Empreenda hoje, estude hoje, se exercite hoje, não que não tenha que fazer. É muito importante sim executarmos os nossos planos sem a procrastinação. É importante. Porém, pessoas não se importam. As pessoas não têm se importado com aquilo que é eterno. O que você tem feito hoje? Você orou hoje? Você pediu perdão a Deus pelos seus pecados hoje? É necessário atentarmos para aquilo que tem construído a nossa alma, os pilares da nossa alma hoje. Faça essa desintoxicação da sua alma hoje. E você vai ver tudo se concretizando, tudo aquilo que Deus tem para você herdar como herdeira de Deus, se concretizando na sua vida. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você tenha sido alcançada pela palavra de Deus. E se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, porque quando você compartilha, o YouTube entende que é importante, então ele entrega mais. Chame as amigas, suas amigas que ainda não se inscreveram no canal. Se você também não se inscreveu no canal, se inscreva, assine o sininho de notificação. E se não me segue no Instagram, me siga no Instagram, @anapaulaoficial. E certamente nós andaremos juntas nesse processo e veremos a transformação do poder de Deus na sua vida. Fique com Deus.